Está ao vivo já. Mas precisa, só que eu não estou conseguindo entrar aqui no meu. Aqui no laptop. Agora deu. Eu tinha que ter pegado no forte. Bom, eu acho que a gente já vai começar. Já tem algumas pessoas assistindo. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Milton Medeiros, sou neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. E hoje estamos fazendo nossa primeira live. A minha esposa, Érica, organizou aqui o cenário, as condições, e nós vamos começar a fazer lives. A nossa intenção é fazer toda segunda-feira, nesse mesmo horário, com o intuito de esclarecer as pessoas sobre patologias neurológicas. É claro que aqui nós não vamos passar remédios, né? A gente não vai determinar tratamento medicamentoso, não é isso. Mas para todas as patologias neurológicas, de maneira geral, existem modificações de hábitos de vida que as pessoas podem praticar e dessa forma vão conseguir melhorar a qualidade de vida. Já é o que eu faço no consultório, no dia a dia. É o que eu faço através dos meus livros, é sempre tentar orientar as pessoas para que tenham uma melhor qualidade de vida. Então eu acho que a live é uma forma de eu atingir um público maior, pessoas que não são pacientes também, não é? Porque infelizmente eu tenho uma demanda muito elevada e com frequência eu sou obrigado a fechar a agenda para que não haja uma sobrecarga enorme. Então muitas pessoas acabam tentando marcar consulta e não conseguem. Então é uma forma de poder ajudar, mesmo as pessoas que não são pacientes, através dessas lives. É o que nós vamos tentar, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre dor de cabeça. A dor de cabeça é uma queixa extremamente frequente e praticamente todas as pessoas ao longo da vida vão ter pelo menos um episódio de dor de cabeça. Então, a gente vai comentar aqui a respeito das características de dor, das causas e de como as pessoas devem agir perante sua dor de cabeça. Estou vendo aqui já muitas pessoas acompanhando, né? Vou tentando ver aqui. No laptop aqui, meu irmão, não está saindo, eu não consigo. Mas eu estou vendo que o meu amigo Zé Garcia, lá de Najá, um amigo querido e antigo, o Ana, assistindo. Ivan, lá dos Estados Ana, Unidos. Opa, o Ivan, meu amigo de infância, um odontólogo lá nossa nos Estados Unidos. Rose e Clauso, nossos grandes amigos. Muita gente querida assistindo. O Lio, lá de Curitiba, o Lio, meu grande professor Lio, meu treinador na época de futebol,
a Wanda, a esposa dele. Né? O Caio diz que também está assistindo. Enfim. E aí eu vou fazer uma introduçãozinha e depois a gente vai responder as perguntas, certo? Essas perguntas, meu amor, você vai ter que ir passando para mim. Tudo bem. Tá? Olha, eu estou vendo muita gente querida, né? O Mário, meu paciente de longa data de Rolândia, o meu querido amigo Gerson, lá de Colorado. Foi um grande jogador de futebol, o Gerson. São muitas pessoas. Simone também, de Najá. Simone, abraço para Simone. Bom, enfim, eu vou então começar fazendo uma introdução aqui à dor de cabeça. Então, como eu disse para vocês, dor de cabeça Opa, olha a tia Edenir assistindo. Querida Edenir. A dor de cabeça é uma queixa muito comum, é uma queixa muito frequente e as causas são muito variáveis, desde algo muito simples até algo extremamente grave, né? Então, nós sabemos que um resfriado comum pode produzir dor de cabeça, assim como um tumor cerebral agressivo ou um aneurisma cerebral roto podem produzir dor de cabeça. Então, desde um resfriado que vai ter lá uma dor benigna, que vai passar tratando ou não, até patologias muito graves que expõem as pessoas a risco de morte. Entre esses dois extremos, de algo muito leve a algo extremamente grave, a gente tem as outras causas de dor de cabeça. Então, as cefaleias primárias, por exemplo, que talvez sejam as cefaleias, as dores de cabeça mais comuns no consultório, são aquelas dores classificadas como enxaqueca ou como cefaleia tipo tensional. São as dores que nós chamamos de primárias. Essas dores elas precisam ser tratadas preventivamente para que haja uma melhora, uma redução da frequência e da intensidade das crises. Então, basicamente, o que as pessoas têm que ter em mente é que dor de cabeça não é normal, né? Então, às vezes eu atendo alguns pacientes e eu pergunto se eles têm dor de cabeça. O indivíduo me procura lá por qualquer motivo, uma insônia, por exemplo, um distúrbio de memória. Aí eu falo, e tem dor de cabeça? Aí a pessoa diz, não, eu não tenho, doutor, eu só tenho a dor de cabeça normal. Pois bem, eu sempre repito que dor de cabeça normal não existe. A dor de cabeça é sempre um marcador de que tem alguma coisa errada com o organismo, seja no cérebro, nas estruturas próximas ao cérebro, ou às vezes problemas orgânicos que vão cursar com dor de cabeça. Mas é fundamental as pessoas não banalizarem a dor de cabeça, não é? As pessoas geralmente vão tendo a dor, vão tomando remédios, muitas vezes se automedicando, e às vezes vão postergando o diagnóstico. E muitas vezes, por essa demora na procura do atendimento médico, pela falta de investigação, o que acontece é que chega no consultório no momento em que a gente já pode ajudar só um pouco, ou a gente não pode ajudar, ou então o neurologista pode ajudar, mas de forma mais lenta, né? Então é importante que dor de cabeça regular seja investigada. Dor de cabeça de início súbito tem que ser investigada. Dor de cabeça não pode ser deixada para lá. E eu digo isso porque, com minha experiência na prática neurológica, já são 25 anos de prática neurológica, eu acabei presenciando muitos casos assim,
pessoas que tiveram dor por muito tempo, uma dor de cabeça com a qual as pessoas se habituaram, foram tocando a vida, até que um dia veio uma descompensação pela piora da patologia, e aí chegavam até mim. Muitas vezes as pessoas tinham patologias graves, como tumores cerebrais de crescimento lento, ou as pessoas acabam cronificando a sua dor de cabeça por excesso de analgésico, que acho que é algo muito importante que as pessoas precisam saber, que se você tem uma cefaleia primária, como uma enxaqueca, uma cefaleia do tipo tensional, o que acontece? Você vai tomando remédio, analgésico, e esses analgésicos, eles a princípio tiram a dor parcialmente, mas eles fazem a dor aparecer depois. Aí você toma mais analgésico, aí dói mais analgésico, dói mais analgésico, dói mais, vira uma bola de neve, um círculo vicioso terrível que leva as pessoas a terem dor diária. E aí, muitas vezes, eu preciso internar esses pacientes para fazer uma desintoxicação, para conseguir tirar esse excesso de analgésico do organismo que está perpetuando a dor de cabeça. Tá certo? E então, esses detalhes que eu coloquei é para vocês terem uma ideia de que dor de cabeça pode ser algo simples, mas pode ser algo muito sério. Nós temos uma pergunta aqui do Reinaldo Belo, está dizendo boa noite, meu amigo. Perguntas. Belo, craque de bola, craque. Ele diz que tem uma filha que mora aqui em Arapongas e que sente muita dor de cabeça devido a sinusite. Isso, perfeito, Belo. É uma das causas de dor de cabeça. As sinusites podem produzir dor de cabeça. Sinusite aguda pode produzir, que é aquela sinusite com dor muito forte, com coriza amarelada, com febre, sinusite aguda da dor de cabeça. Mas a sinusite crônica também, que aí já é uma dor menos intensa, sem a febre, mas que incomoda de forma crônica e que pode ser tratada. A Gisele Gabriel está falando que tem muita dor de cabeça devido ao emocional. Isso, fantástico, Gisele. É isso mesmo. Independente da causa da dor de cabeça, o estresse emocional vai fazer com que isso piore, certamente. Na enxaqueca, na cefaleia tipo tensional, principalmente na cefaleia tipo tensional, o estresse ele pode intensificar muito a dor. Eu vi também que nosso querido amigo Neto está assistindo. Um abraço para o Neto. O Neto que tem um programa muito legal, Filosofando com o Neto, que passa de quarta-feira, a partir das 8 horas, no canal A do Face. Programa sempre diferenciado. O programa do Neto é um programa diversificado, temas diversos e que melhora muito a nossa cultura. Abraço para o Neto. A gente pode mandar uma boa noite também para Viviane. Viviane, minha cunhada querida. Miltinho, Maria Célia Cruz, Conceição Zanin, Gerson Gonçalves, Fátima Silva, Ivanete Souza, muita gente, a Tânia Nishikawa, muita gente assistindo aqui. Muita gente lá de Inajá, que legal. Rosana Santos, muita gente assistindo o programa, Andréia Santana, o próprio Neto, que você já falou, Noara Silva, Juliana Consoli. Boa noite a todos, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. O assunto é dor de cabeça. É isso aí. E aí vocês vão fazendo as perguntas. Tem mais alguma pergunta ou eu sigo? Eu estou dando uma olhada aqui, meu amigo Pedrão está assistindo lá de casa. Pedrão, meu amigo, jogador de futebol também. Minha irmã querida assistindo, a Luana. A sua paciente Silvana Santos, lá de Telêmaco Borba. Sim, Silvana também, de Telêmaco. Que quase todo dia sente dor de cabeça. E ela está mandando boa noite dela aqui também. Legal, Silvana. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, querendo fazer
perguntas. Eu vi em algum momento aí alguém mandou a história de uma criança com dor de cabeça, né? Acho que uma criança com 10 anos. Era o Belo, que estava falando da filha com sinusite. Tá, de 10 anos com sinusite. Tá certo. Você poderia falar um pouquinho também sobre a dor de cabeça provocada pelo excesso de analgésicos, né? Isso, exatamente. Eu já falei um pouquinho, né? Mas é por aí. O Jade Cardoso mandou alguma coisa aí também. Vamos ver aqui. É que às vezes a gente olha e some a pergunta. A Val Bressan, ela está falando sobre uma dor de cabeça que ela tem muito forte embaixo da sobrancelha. Então, Val, tem que buscar a causa, tem que investigar, né? A dor de cabeça é assim, a dor de cabeça primária, a enxaqueca, por exemplo, ela costuma pegar um lado do crânio, um lado, e a dor é pulsátil. Nem sempre é assim, às vezes a dor é frontal, ou é bitemporal, ou é aqui embaixo da sobrancelha, mas a característica da enxaqueca é que é uma dor pulsátil. Geralmente, quando é muito intensa, ela produz náusea, produz vômitos, e essa dor ela é exacerbada pela claridade e pelo barulho. Interessante que nas mulheres a enxaqueca é muito mais comum que nos homens e ela é desencadeada ou exacerbada pelos períodos menstruais. Isso é uma característica típica da enxaqueca. A piora nos períodos pré-menstrual e imediatamente pós-menstrual. Varia de pessoa para pessoa. Nós temos mais algumas perguntas, você está vendo aí? Eu estou vendo uma da Graziella aqui, ela está perguntando se a cisticercose causa dor de cabeça. Sim, perfeito, claro que sim. A neurocisticercose, ela produz dor de cabeça de diferentes formas. Na fase aguda, bom, para quem não sabe, a neurocisticercose é um parasita que cresce, que se desenvolve no cérebro humano, e você adquire isso comendo verduras ou tomando água contaminada com ovo de Taenia solium, que é o verme do porco. Não é? Você vai lá, come um alimento contaminado, tem um cisto, você ingere, esse cisto ele se rompe no estômago, ele passa para a corrente sanguínea, ele chega lá no cérebro e lá ele se desenvolve. Um cisto grande, faz inchaço ao redor e vem a dor de cabeça por aumento de pressão intracraniana. Essa é uma forma aguda de ter dor de cabeça por neurocisticercose. Na maior parte das pessoas, o cisto se degenera e ficam as calcificações, ficam as cicatrizes, as lesões residuais. E essas lesões residuais, com o tempo, também podem produzir dor de cabeça, tá certo? Você pode adquirir também a neurocisticercose comendo a carne de porco mal passada, com as pipoquinhas, com os cistos na carne. Você comendo aquilo ali vai chegar no seu intestino então é um meio onde aquele cisto vai se desenvolver e vai virar uma tênia, que é a solitária, né? Então, tem a solitária. Às vezes fica só nesse problema intestinal com a solitária. Às vezes rompe um gomo dessa solitária e libera um monte de ovinho. Aí esses ovos podem ser absorvidos via parede gastrointestinal, cair na corrente sanguínea e chegar no cérebro. Então, neurocisticercose pode sim ser uma dor de cabeça, pode ser sim a causa de dor de cabeça, tanto intensa na fase aguda, como uma dor menos intensa depois em fases da cicatriz da lesão. A Luana, né, cunhada, ela está perguntando, minha irmã querida. Ela está perguntando com que frequência a dor de cabeça ela pode ser considerada normal. Isso. Então, Lu, é isso aí. Dor de cabeça normal ela nunca existe. Tá? Doeu a cabeça é porque tem algo de errado. A Academia Brasileira de Neurologia coloca um sinal de alerta para a população geral. É uma campanha que foi lançada talvez há uns 2 anos atrás, chamada 3 é demais.
Então, se você tem mais que 3 crises que durem mais que 3 dias durante 3 meses consecutivos, essa dor de cabeça você já precisa investigar. É uma dor de cabeça que pode ser um problema. A enxaqueca, no seu caso eu sei, eu te conheço, a minha irmã, eu sei que você tem uma enxaqueca. A enxaqueca, ela precisa ser tratada quando se tem mais que 3 crises por mês, ou quando tem menos crises, mas que elas sejam muito fortes, muito incapacitantes. Aí já é necessário tratamento. Eu tenho pacientes que têm uma crise a cada 3, 4 meses, mas são crises muito fortes. Então, esses pacientes a gente já faz o tratamento preventivo para que demore para ter a dor, que a dor venha mais fraca. E eu não estou falando de tratamento sintomático, porque para enxaqueca nós temos 2 tipos de tratamento. Nós temos o tratamento para a fase aguda, que é para abortar a crise, tirar o indivíduo da crise. E a gente tem o tratamento profilático, tratamento preventivo, em que a gente utiliza um medicamento com um bom perfil de segurança, em que o indivíduo usa todos os dias para que demore para ter a dor e que a dor venha mais fraca. E esse tratamento ele é feito por períodos longos, de no mínimo 6 meses. Certo? O Pedro Antônio Firmo, ele está perguntando qual a diferença entre cefaleia e enxaqueca. Pedrão, a diferença é só de nomenclatura, né? Cefaleia é uma dor de cabeça. Então, cefaleia é a dor de cabeça que a gente pode ter por um tumor, por uma hemorragia, por uma pancada, por uma gripe. Cefaleia é dor de cabeça. Enxaqueca é uma patologia que cursa com dor de cabeça. Enxaqueca ela é caracterizada pela dor, pela intolerância à luz e ao barulho, pela náusea, pelo vômito, pela regularidade. Enfim, a enxaqueca é uma patologia que tem a dor de cabeça como manifestação principal. A Renata Adriana Zampar está perguntando Renata, minha prima, abraço, Renata. Ela está perguntando se a má alimentação pode causar dor de cabeça. Pode, Renata, ótima pergunta. Isso é muito individualizado, tá certo? É muito importante saber que não existe uma listinha de coisas que um enxaquecoso vai ler e fala, eu tenho que parar com isso tudo aqui e não vai doer minha cabeça. Não, a gente individualiza. Algumas pessoas realmente têm a enxaqueca desencadeada por fatores bem definidos e varia. Eu tenho paciente, por exemplo, que não pode tomar vinho, que tem dor de cabeça, ou não pode comer queijo, ou não pode ter um jejum prolongado, ou não pode sentir cheiro de algumas substâncias. Mas cada pessoa tem a sua característica. Na maior parte dos casos de enxaqueca que eu acompanho, a gente não acha um fator desencadeante que você possa retirar e resolva a dor. Geralmente não. O que a gente sabe hoje em dia é que existem algumas coisas, alguns fatores gerais que precisam ser observados no sentido de melhora de função cerebral e essas medidas, essas mudanças acabam melhorando a dor de cabeça, que são basicamente a retirada do açúcar, retirada do trigo, retirada da lactose e retirada das gorduras trans. Eu tenho alguns pacientes que entram em protocolos de estudo, às vezes por outros problemas que não a enxaqueca, e quando a gente faz essa modificação de hábito de vida, as dores melhoram. Tá? E um outro fator muito importante é obesidade. Se o indivíduo estiver acima do peso, isso é complicado, isso aumenta muito a frequência e a intensidade das cefaleias primárias. E o sedentarismo. O sedentarismo é horrível. Como a gente sabe que a enxaqueca e a cefaleia tipo tensional são dores de cabeça produzidas por disfunção do sistema serotoninérgico, um sistema cerebral relacionado a um neurotransmissor chamado serotonina, a gente precisa sempre salientar que algumas coisas podem melhorar esse sistema serotoninérgico. E talvez a melhor coisa a se fazer realmente seja atividade física regular aeróbica,
150 minutos de atividade física aeróbica por semana. Isso pode ser um fator fundamental para a redução da intensidade e da frequência da dor de cabeça primária, tanto para a enxaqueca quanto para a cefaleia tipo tensional. Na enxaqueca, no momento da dor, você não pode fazer atividade física, porque a dor vai piorar, tá certo? Então, eu não estou pedindo para fazer atividade física no momento da crise da enxaqueca, mas para fazer atividade física nos períodos em que você não tem dor, porque isso é um fator protetor contra a dor de cabeça. A Fátima Silva tem uma pergunta, que é a Fátima lá de Najá também. Fátima, abraço, Fátima. Tenho terríveis dores de cabeça e sinto gosto de sangue na boca. Às vezes dura uma semana essa dor. O que pode ser? Então, pergunta complicada, né? Esse tipo de dor de cabeça precisa ser investigado, né? Se você sente esse gosto de sangue, tem que fazer um exame aprofundado, inclusive em seios da face, né? Se você tiver alguma lesão em seios da face que faça um processo inflamatório, pode fazer sangramento, e aí você sente esse sangue na sua orofaringe, né? Já na faringe para baixo, um pouquinho na região da língua, e você pode sentir o gosto. Pode ser por uma inflamação dos seios da face, tá? Mas pode também ser um sintoma prodrômico de uma enxaqueca. Então, é necessário uma investigação. Nesse caso seu, especificamente, te aconselho a buscar um atendimento, de preferência com um neurologista. A Joyce Silva, ela está perguntando assim: doutor, já fiz 2 ressonâncias magnéticas, exame de vista, raio-x, tomografia e não deu nada. Tudo normal os exames, mas tenho crises de enxaqueca, só passa tomando medicação na veia. Joyce, essa é uma característica da enxaqueca, é uma característica da cefaleia primária, porque a enxaqueca não é uma alteração estrutural. Você pode fazer todos os exames de imagem que virão normais, porque o problema é funcional e não estrutural. A dor de cabeça ela acontece por causa de uma vasodilatação de artérias cerebrais e uma inflamação da inervação da musculatura dessas artérias dilatadas. A disfunção do sistema serotoninérgico, a liberação do CGRP, que é o fator do gene relacionado à calcitonina, substância VIP. Então, tem alguns neurotransmissores que são liberados, como o CGRP e o VIP, que produzem a dor. Mas a gente não tem como evidenciar esses neurotransmissores relacionados à dor e à atividade inflamatória com o exame de imagem. Então, se você tem uma enxaqueca, os exames vão vir normais. E isso não exclui você de ter que fazer o tratamento, inclusive o tratamento preventivo dessa dor de cabeça. Olha, aqui a Gisele está dizendo: doutor, a enxaqueca tem cura ou ela é só controlada? Gisele, então, não tem cura, Gisele, não tem, mas tem tratamento. E os tratamentos têm avançado muito. Até alguns anos atrás, o nosso arsenal terapêutico para tratar a enxaqueca era um arsenal muito restrito e com remédios que a longo prazo tinham muito efeitos colaterais. Hoje as coisas estão mudando. A gente tem um leque muito maior de tratamento. Inclusive, eu trabalho com uma pesquisa de neuromodulação, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, para tratamento de dor de cabeça que não responde aos medicamentos convencionais. E outros remédios estão surgindo. Tem um que ainda não está no mercado brasileiro, que é um inibidor de CGRP. É um remédio que se usa na veia com uma frequência, 1 por mês, por exemplo, e faz com que as pessoas tenham muito menos dor. Esse remédio ainda não está à disposição porque, a princípio, ele mostrou alguns efeitos colaterais meio complicados e por causa do preço. Mas o tratamento tem mudado, tem melhorado. E hoje, eu particularmente não tenho paciente com dor de cabeça que não tenha melhorado com o tratamento. Sempre há uma melhora.
Até porque as pessoas, além do remédio, precisam mudar seus hábitos de vida, né? Ó, o meu amigo Jabá, abração Jabá, meu amigo, companheiro de futebol. A Inês, Rosulene. A Margarete, lá de Belo Horizonte. Oh, Margarete, de Belo Horizonte. Caruza. A Inês, minha paciente querida, Rosulene. A Delci, ela tem uma pergunta também. Ela quer saber se é verdade que o Botox é bom para enxaqueca. Pô, Delci, legal. Isso. Delci, é o seguinte, ó. Tem as recomendações da International Headache Society que determinam as condutas no tratamento da enxaqueca no mundo todo. Existe um tipo de dor de cabeça que a gente já comentou um pouco aqui, que é a cefaleia por excesso de uso de medicamento. Ou então a chamada migrânia crônica, a enxaqueca crônica, que é aquela enxaqueca que dura mais que 15 dias no mês. São dores incapacitantes. Para esses dois tipos de dor, a toxina botulínica tem mostrado bons resultados, tá? O problema é que tem que ser aplicado de forma sequencial, tá? Eu tenho alguns pacientes, não são muitos, mas que utilizam toxina botulínica, eu aplico a toxina botulínica, mas a gente precisa ficar repetindo. Eu tenho paciente que tem que repetir a cada 2 meses ou a 3 meses. E o problema, além das agulhadinhas, né, que geralmente não são um incômodo, mas o preço também do medicamento. Mas você tem toda a razão. A toxina botulínica hoje é importante no arsenal terapêutico para as dores de cabeça de difícil controle. Ó, tem uma outra pergunta aqui da Márcia Cristina Gasparino. Ela diz assim, minha amiga. Doutor, tive muitas dores de cabeça, há 1 ano comecei a tomar escitalopram e as dores cessaram. Tentei parar com a medicação, mas as dores voltaram. O que faço para deixar essa medicação sem sentir as dores de cabeça? Então, Márcia, primeira coisa importante. O oxalato de escitalopram que você está usando é uma substância extremamente segura, tá? É um inibidor de recaptação de serotonina seletivo e que tem uma boa ação na enxaqueca, principalmente quando essa enxaqueca tem uma relação com o estado emocional, com o estresse. Então, você precisa ir usando o medicamento. A cada 6 meses, a gente faz uma reavaliação e dependendo das situações, né, das suas queixas, da frequência da dor, de alguns exames complementares, eu gosto muito de usar o eletroencefalograma com mapeamento, que me dá muitas dicas. Eu vejo, então, se é possível começar a reduzir a dose do remédio. Então, aí você, se estiver muito bem, você começa a reduzir de uma forma calculada, tá? Esse cálculo ele é feito baseado no seu quadro clínico, baseado no seu peso, na dose do medicamento, e aí você vai fazendo uma retirada gradual. Muitas vezes a gente consegue tirar totalmente, a vida segue, a dor de cabeça não volta. Ou melhor, ela pode voltar, mas pouco intensa e pouco frequente. Se a gente começar a fazer essa redução do remédio e as dores voltarem a ficar fortes, significa que você ainda não está pronta para ficar sem o remédio. Você ainda precisa dessa reposição serotoninérgica para manter o seu cérebro estável e não produzir a dor de cabeça. Lembrando que a outra coisa que faz aumentar o nível de serotonina aqui é a atividade física regular aeróbica. Perda de peso, redução de estresse. Tá? Mas não tenha medo do seu escitalopram, não. É melhor ter medo da dor de cabeça do que do escitalopram. Só complementando aí o que a Gisele estava perguntando também, né? A questão já foi falado se as enxaquecas podem ser evitadas apenas com mudança de estilo de vida, como alimentação, sono, atividade física, sem precisar de medicamentos. Sim, primeiro um abraço para o meu amigo Nita, vereador de destaque lá no Mato Grosso, meu amigo querido, companheiro de futebol. Então, a dor de cabeça, antes da gente começar com o medicamento, existem as orientações em relação a mudanças de hábito de vida. A gente sabe que se você modificar muitos hábitos de vida, você vai ter uma redução significativa da intensidade e da frequência da dor.
tá? Normalmente, só mudança de hábito de vida para uma enxaqueca muito frequente, muito intensa, não vai funcionar, precisa acrescentar um remédio. Mas essa mudança de hábito de vida, ela é sempre muito bem-vinda, porque ela vai melhorar não só a dor de cabeça, mas o organismo como um todo. Então, fazer atividade física, perder peso, reduzir o açúcar, reduzir o glúten, reduzir as gorduras trans, evitar a bebida alcoólica, tudo isso vai fazer a dor de cabeça melhorar. A qualidade do sono é fundamental. O sono ele precisa ser adequado, né? O sono inadequado, a insônia, ela pode ser uma causa de dor de cabeça, né? Quando não se dorme bem, no dia seguinte já se acorda irritado, estressado, nervoso e com frequência uma dor de cabeça vai aparecer. Então mudanças de estilo de vida são fundamentais. Tem uma questão aqui, até engraçada, porque a Andréia, ela até ri no final, Andréia Santana, de Maringá. Ela diz assim, ó, eu tinha muita enxaqueca, fiz vários exames e graças a Deus não deu nada, mas a dor não passava. Até que me indicaram colocar um piercing na orelha. Coloquei e curou. Qual a explicação? É difícil explicar, mas a gente sabe que, por exemplo, técnicas de acupuntura podem funcionar para alguns casos de dor, né? Então, quando é uma cefaleia tipo tensional com contração muscular excessiva, estímulos de agulhamento, podem funcionar, podem reduzir a dor. Mas eu não saberia te explicar exatamente porque um piercing na orelha eliminou as dores. Sempre lembrando que a enxaqueca na mulher, ela, em 70% das mulheres, ela incomoda muito até a época da menopausa, né? Chegando aos 50 anos, aproximadamente, as mulheres com enxaqueca, elas têm uma melhora significativa, porque param de ter a oscilação hormonal, né? A oscilação hormonal é uma causa de dor de cabeça num grande número de mulheres. É por isso, inclusive, que a enxaqueca é mais comum nas mulheres. E aí, geralmente, quando interrompem os ciclos menstruais, que param de ter as oscilações de estrogênio, de progesterona, as dores melhoram. Eu tenho muitas mulheres que eu acompanhei durante tantos anos com dores importantes, e aí quando chega no momento da menopausa, a dor desaparece, que é uma coisa muito boa. Você acaba de responder então a pergunta da Tia Nalva. Oi, tia Ela queria Nalva, saber exatamente beijão. isso, porque as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens. É isso, exatamente, Nalva. E é uma pergunta muito bem colocada. E o principal fator realmente é esse, é o fator hormonal. As mulheres têm a oscilação hormonal, né? Quando você chega perto da menstruação, você tem uma queda grandona de estrogênio. Essa queda abrupta de estrogênio faz modificações na estrutura vascular cerebral e isso predispõe à dor. Então, as mulheres têm mais dor de cabeça relacionada à enxaqueca do que os homens por causa dessa oscilação hormonal. E aqui, ó, a Cíntia Fleitz, Cíntia escreve, foi minha secretária, ela escreve assim, bem engraçado, diminuir o glúten. Sempre, né, Cíntia? Então, algumas pessoas acham que eu tenho uma birra em relação ao glúten, inclusive eu tenho pacientes maravilhosos aqui, pessoas que eu amo e que trabalham com glúten, né? Que produzem coisas gostosas relacionadas ao trigo, mas eu tenho algumas reservas em relação ao glúten. O trigo modificado geneticamente a partir da década de 50, ele está relacionado a alguns problemas neurológicos. Então, para algumas pessoas, eu tento fazer essa retirada e a gente vê bons resultados. Eu, particularmente, retirei, né? Eu e a minha esposa, nós tiramos, já tem quanto tempo, meu amor? Mais de um ano. Tiramos os carboidratos de absorção rápida, né? Os açúcares, tiramos o glúten e as gorduras trans. E nossa vida melhorou muito, a saúde melhorou demais.
Tem um depoimento muito bonito aqui, ó, do Sam Monzani Silva. Ele diz assim: fiz tratamento com o senhor, doutor, faz anos e foi muito bom, fui completamente curado. O senhor descobriu que meu índice de produção de serotonina era muito baixo, me passou uns remédios e me pediu para fazer exercícios. Maravilha. Foi maravilhoso para a minha vida, obrigada. Que legal, eu que agradeço a sua confiança, né? E você fez o que eu pedi e funcionou. Eu que sou grato. Muita gente assistindo o programa. 98, 100 pessoas assistindo, ó. Legal, bom, né? Legal, muito legal. Isso, muita gente aqui. Obrigada ao carinho de todos. Muito obrigado. A gente podia falar sobre um pouquinho também sobre os assuntos, né, que serão tratados, as outras lives, não sei se você já quer falar depois a gente vai falar, que a gente pretende, a gente ainda tem mais de 20 minutos de lutinha. Mas a gente pretende toda segunda nesse horário fazer sim uma live sobre assuntos interessantes. Aí tem muitos, né? Eu acho que cefaleia, dor de cabeça, a gente nem consegue esgotar numa só. Tem muitas perguntas, né? Então acho que a gente pode fazer umas duas dessa. E depois nós podemos falar de distúrbio de memória, a gente vai falar de prevenção de AVC, a gente pode falar de epilepsia, de esclerose múltipla, podemos fazer uma live só de benefícios cerebrais pela atividade física. Tem muitos assuntos. Então, né, com esse tanto de gente que está vendo, a gente agradece muito. Eu acho que nós vamos, sim, seguir fazendo toda segunda-feira. Muito bom, muitas boas noites aqui, ó. Mandar um abraço para o César, assistindo. Meu cunhado! a Neuci, deixa eu ver quem mais aqui, a Neuza Balduino, mandou um beijo para a gente. Minha amiga querida. Deixa eu ver, Ivanilda, Lázaro, também, Luiz Henrique, o Jabá. Né? O Ivo, meu amigo de infância, que mora, eu acho que no interior de São Paulo. Ivo, um abraço, meu querido. Isso, aqui quem mais? Muita gente na audiência assistindo o programa e te ouvindo falar sobre a dor de cabeça. Benjamin, a Karen, meus amigos queridos. A Mafalda também assistindo. Minha amiga. Minha tia Marlene assistindo. Abraço, tia. O também. Sim. O Walter, meu amigo Walter. O Heron ali de Astorga, cara muito querido e muito inteligente, que faz o tratamento de forma adequada e que tem tido resultados muito bons. Obrigado, Heron. Tá, você, a esposa, obrigado pela confiança. A Cláudia Sartori está dizendo assim que a live está muito boa e que isso ajuda muito as pessoas que sofrem com enxaqueca. Obrigado. Muito top. Muito bom, que legal. Muito obrigado. A Neuza está aqui com uma pergunta, doutor, e sobre a dor de cabeça da fibromialgia? Neuza, qual Neuza? A Neuza Balduino. A minha amiga Neuza. Neuza, fibromialgia ela é caracterizada por dores generalizadas, né? As pessoas com fibromialgia têm dores em vários pontos do corpo. O médico faz o diagnóstico pela palpação e a fibromialgia, com muita frequência, ela é acompanhada da cefaleia tipo tensional, né? Aquela dor de cabeça por tensão, principalmente musculatura pericraniana. Então é muito comum quem tem fibromialgia ter dor de cabeça também. Dá uma olhada. O Ivo está assistindo com a esposa. Abraço, Ivo. É o pessoal lá de Douradina, lá da Móveis Gazinha, assistindo também, o Edson. Meu amigo Lierte, que foi o treinador do Miltinho, cara muito querido. A Val Bressan tem também uma pergunta, ela está dizendo, doutor, a enxaqueca pode prejudicar a qualidade da memória? Val, ótima pergunta também. Pode sim, tá? Porque a enxaqueca, como ela é por uma deficiência do sistema serotoninérgico, é muito comum ela estar associada a transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade leva a um distúrbio de concentração. Então, as pessoas têm dificuldade para se concentrar no agora. Então, o indivíduo está fazendo uma coisa aqui, mas já está pensando na outra, pela ansiedade, característica da deficiência serotoninérgica.
Então, quando ela está naquela outra situação e quer lembrar dessa, ela não consegue. Então, a enxaqueca, diretamente, ela não causa distúrbio de memória. Mas a ansiedade que está ligada com frequência à enxaqueca produz dificuldade de concentração e, consequentemente, um distúrbio de memória, principalmente para as coisas recentes. Aqui a Adriana Lopes, ela está fazendo um agradecimento, né, pelos seus cuidados, são 8 anos cuidando dela, parabéns pelo seu profissionalismo, e ela está dizendo que a live está excelente. Obrigado, Adriana, muito obrigado, beijão. O Edson Lopes também está dizendo assim, estaremos todas as segundas aqui assistindo. Que legal, um abraço, Edson, obrigado. O José Garcia está agradecendo também, está dizendo que está tudo muito bem explicado, a sua palestra. Muito obrigado. Gui Mantovani está dizendo... Menino maravilhoso, menino brilhante, meu pacientinho. Menino brilhante. Ele está dizendo que com certeza, sempre que receber notificações, ele vai acompanhar as lives, porque te admira muito. Obrigado, Gui. A admiração é recíproca. A Oliette está por aqui também, mandando um grande abraço. E o Pedro tem uma pergunta, ele está dizendo, medicamentos como, você me corrige aí se eu falar alguma coisa errada, às vezes as pessoas digitam também, né? Piracetam previne a enxaqueca? Acho que é isso, não sei. Pedrão. Pedro, é o seguinte, piracetam é uma substância que pode ajudar sim. Existiram alguns estudos, né? Mas o piracetam não é uma droga de eleição, um remédio de eleição para fazer prevenção contra a enxaqueca. Né? A gente tem remédios mais eficazes. É lógico que é individualizado. Esse tratamento preventivo da enxaqueca, ele é um tratamento individualizado. A gente usa muitos medicamentos da classe dos beta-bloqueadores, que também são usados como antihipertensivos, os medicamentos antidepressivos, tanto os tricíclicos quanto os inibidores de recaptação de serotonina, que são muito eficientes no tratamento da enxaqueca, anticonvulsivantes. Muitas vezes a gente trata a enxaqueca com o topiramato, que é um excelente remédio preventivo para dor de cabeça e que a gente utilizava só para epilepsia no início, né? Isso vale para o ácido valproico também. Então, existem múltiplas classes, né? Os bloqueadores de canal de cálcio, múltiplas classes. Então, o que a gente faz? A gente procura individualizar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente lá com enxaqueca e é hipertenso, eu vou priorizar os beta-bloqueadores, porque eu consigo melhorar a dor de cabeça e consigo melhorar a hipertensão arterial. Se eu tenho um paciente que tem depressão ou transtorno de ansiedade e enxaqueca, para esse paciente eu vou escolher um preventivo da classe dos antidepressivos tricíclicos ou dos antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, porque eu já trato as duas coisas com medicamento só. Entende? Então, a gente individualiza o tratamento. Cada pessoa vai sair com uma receita diferente. Eu gosto muito do tratamento com medicamentos manipulados por isso. A gente acaba fazendo uma associação de substâncias em doses pequenas, onde uma substância potencializa a ação da outra, e por serem em doses baixas, a gente diminui muito o risco de efeito colateral. Então, gosto muito de fazer as associações individualizadas para tratar pacientes com cefaleia recorrente, com enxaqueca, no caso. O Adnan está te mandando um abraço, está dizendo que tem uma admiração enorme por você, sempre empenhado em ajudar o próximo. E Tati... O Adnan é um cara muito querido, né? O Adnan é o nosso super-herói. O Adnan tem uma doença grave. Já há muitos anos eu nunca ouvi o Adnan reclamando da doença grave que ele tem. É o cara que está sempre correndo atrás da melhora, mas sempre com muita dignidade, com muita vontade de viver. Adnan, eu sou seu fã. Tá? Os amigos da bola estão por aqui também, ó. O Edson Lopes, o velho Iracema. Iracema! Iracema, companheiro da época de futebol profissional, atacante rápido. Iracema, abração, Iracema. E olha, a tia Edenir lá de São Paulo, ela quer saber por que ela vomita quando ela tem enxaqueca. Pergunta boa, tia.
É o seguinte, a enxaqueca, ela tem como característica a dor pulsátil, a dificuldade com claridade com barulho e a náusea e o vômito. Por quê? Porque aquela alteração do sistema serotoninérgico cerebral, que eu comentei, que produz a enxaqueca, acaba produzindo uma disfunção numa zona do tronco cerebral que é a responsável pela náusea e pelo vômito. Então, a enxaqueca, de maneira geral, ela é sempre acompanhada, ou quase sempre acompanhada, por náuseas e por vômitos. A Adriana Spinato está dizendo aqui que está amando a live. Oh, Adriana, minha amiga querida, enfermeira de altíssima qualidade, minha amiga, eu não vejo a Adriana há muito tempo. Beijão, Adriana. José Uana está mandando um abraço. Ana, o craque Uana também. Sim, meu amigo da época de futebol profissional. Uana, seleção, grande jogador. Abraço, Ana. O Denilson Rafaim está dizendo que está quase virando um neurologista com uma palestra. O Nita, meu vereador preferido. Nita, meu amigo de futebol também. Isso, vários parabéns aqui, do Wesley Franzin. Também está aqui o treinador Renato Renato, meu amigo Renato. Abraço, professor Renato. A Cássia lá de Najá, Helena Tosse, que trabalha comigo lá também. Olha só, a Cássia era minha colega de turma lá em Najá. Abraço, Cássia. E quem que é a sua amiga? Aqui é a Helena Tosse. Helena, abraço, Helena. A Ivanete também está dizendo que agradece pelo seu cuidado com ela, que ela tem tentado seguir as suas orientações, que faz o tratamento com o senhor há 6 anos e ela está bastante feliz. A Ivanete também era minha colega de turma lá em Najá, no colégio de Madeira, numa cidadezinha de 3 mil habitantes. Eu e a Ivanete estudamos juntos e hoje a Ivanete é minha paciente. Pessoa muito querida, que eu estou acompanhando já há algum tempo, acho que já tem uns 2 anos, ela está indo muito bem. A minha eterna e querida orientadora do PDE, a Rayane, somos fãs da Rayane, abraço. Muito, Rayane. A Aline Salione aqui também está presente, a Marlene Ortega. Minha tia querida, beijo, tia. A Wilza Sartori tá te mandando os parabéns. Wilza, muito querida, minha paciente antiga. Ajudou muito a ter uma vida saudável. Sim, foram muitas broncas, né, Wilza? Muitas brigas naquele consultório para você mudar, mas você é uma mulher muito, muito querida, uma pessoa exemplar e que tem uma história de vida muito bonita e começou a fazer as coisas direito e está passando por uma fase boa na vida. Sou grato pela sua confiança. Tá? Teve alguém que perguntou lá em cima se caminhada pode ser considerada Eu acho que foi a Gisele que perguntou. Isso Gisele Zanin. Gisele, querida, minha paciente, há muito tempo também. Gisele, quando a dor de cabeça não é tão intensa, uma dor de cabeça leve, tanto na enxaqueca quanto na cefaleia tipo tensional, a enxaqueca pode sim resolver completamente, ou pelo menos produzir uma melhora muito significativa. Olha só que depoimento legal aqui da Adriana Spinato. Parei de fumar há 12 anos, acredita? Brigamos muito por isso também, Adriana. Aí aparece o meu irmão, olha eu aqui. Meu cunhado César que vai parar de fumar também. É isso aí, muita gente aqui dando boa noite, agradecendo ao seu profissionalismo, agradecendo a live, está dizendo que todas essas informações estão sendo de muito proveito e muito boas, para ter uma vida melhor e saudável. Vamos procurar aqui mais pessoas na nossa audiência que a gente vai passando. O Douglas, o meu presidente, presidente do Apucarana, lá de São Paulo, né, Douglas? Meu amigo querido, meu companheiro de ataque. Abração para você, Douglas. A gente tá indo bem, tem mais de 100 pessoas assistindo. E as perguntas são muito, muito interessantes. Alguns dos pacientes aí, algumas pessoas comentaram, estão no meu protocolo de neuromodulação. A Gisele, por exemplo, a Gisele tinha uma dor de cabeça terrível, ela reclamava, inclusive, eu cheguei a ver em rede social mesmo, ela reclamando que ela não aguentava mais de dor. E em 2012 eu trouxe aqui para Arapongas a neuromodulação, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua,
E a Gisele entrou no nosso esquema de protocolo de dor e hoje ela está muito bem. Né? A neuromodulação, eu acho que isso é tema até para um programa, a neuromodulação é um procedimento muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tinha pouca experiência com isso. E há alguns anos, ali, a partir de 2012, a Academia Brasileira de Neurologia indicou, quer dizer, prestigiou estágios aí pelo mundo em neuromodulação. Tá? Então eu fiquei um tempo na Universidade de Roma, na Itália, vendo neuromodulação, e eu trouxe para o Brasil. Hoje nós somos aí em alguns pesquisadores em diferentes pontos no Brasil, e a gente faz o trabalho de estimular eletricamente o cérebro para redução de dor. Então eu tenho uma casuística excelente em fibromialgia, mas também para dor de cabeça crônica, e é um procedimento que ainda não é liberado pelo Conselho Federal de Medicina. Esse procedimento ele ainda é experimental, e a gente vai publicando os resultados, e muito em breve o Conselho Federal de Medicina deve liberar para que esse procedimento seja aplicado para a população geral. E vai ser fantástico porque é um procedimento sem efeito colateral, de baixo custo e que tem resultados excelentes. Olha, a gente já está chegando quase ao final, né, da live, por uma questão do tempo que nós combinamos com as pessoas, mas tem aqui uma pergunta da Tatiele Gonçalves da Costa. Ela diz assim: boa noite, doutor. Tatiele. Meu esposo, sempre que tem dor de cabeça, a pressão também está alta. Ela quer saber se a dor de cabeça faz com que a pressão suba ou é a pressão alta que faz a pessoa ter dor de Tatiele, cabeça? Fantástica a sua pergunta, né? Porque, na verdade, as duas respostas podem ser verdadeiras. A gente sabe que pico de pressão alta, na chamada emergência hipertensiva, em que o indivíduo tem um aumento enorme de pressão. Estou dizendo aumento acima de 18 por 10, 18 por 12. Esse aumento ele é rápido. Isso produz dor de cabeça, uma dor de cabeça importante, geralmente na parte posterior da cabeça, pode ter náusea associada, alterações visuais, fosfenos visuais, e é um estado de emergência. Isso é uma emergência hipertensiva. O indivíduo tem que correr para um pronto-socorro para baixar essa pressão imediatamente, tá certo? Agora, o indivíduo que tem uma enxaqueca, por exemplo, ou uma dor de cabeça tensional, essa dor de cabeça tensional, por exemplo, a cefaleia tipo tensional crônica, ela é uma dor que não é tão forte, mas ela fica ali, incomodando o tempo todo. Isso traz um estresse, né? Traz um estresse significativo, e a pessoa começa a liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, e a pressão sobe. Então, aí nesse caso, ela não está tendo a pressão alta produzindo a dor, mas a dor produzindo esse aumento de pressão. Mas aí não chega naqueles níveis absurdos da emergência hipertensiva. Geralmente o indivíduo que tem cefaleia tipo tensional, isso produz aumento de pressão, a pressão ali para 14 por 9, 15 por 10, não acima disso. Tá? Pergunta muito boa, Tatiana. A Val Bressan, ela está pedindo desculpas por fazer tantas perguntas. Não tem problema não, Val, fica à vontade. Ela está dizendo assim que ela percebe alguns pontinhos dourados na visão sempre antes das dores fortes. É isso aí, Val. Essa é a descrição da enxaqueca com aura. Isso é clássico, né? Aliás, no passado essa era chamada enxaqueca clássica. Hoje a gente chama de migrânia com aura. Nós temos dois tipos de enxaqueca, ou migrânia. A enxaqueca com aura e a sem aura. A com aura é aquela que se manifesta junto com alguma alteração que a gente chama focal. Então, a mais comum é a visual. Então, a pessoa tem os escotomas cintilantes, né? Os flashzinhos, as estrelinhas piscando, que dura ali de 5 a 20 minutos, e depois vem a dor pulsátil. Essa é a enxaqueca com aura. E a enxaqueca sem aura é a dor pulsátil, mas sem o aparecimento das alterações visuais. Muito boa a sua colocação. Então, você tem uma enxaqueca com aura. Isso para o neurologista é importante, essa diferenciação, porque o tratamento é diferente. O tratamento preventivo da enxaqueca com aura é diferente do tratamento preventivo da enxaqueca sem aura. E essa aura não é só visual. Em algumas pessoas
pode ser uma aura sensitiva. Então, por exemplo, o indivíduo tem um formigamento no braço e depois vem a dor de cabeça, ou uma aura por disfunção, com disfunção na área da fala. Eu tenho pacientes que, antes de ter a dor, ele tem dificuldade de fala. Ele vai falar, ele não consegue emitir aquilo que ele quer falar. E depois vem a dor. Então, é uma aura relacionada à linguagem. Então, a aura vai variar de pessoa para pessoa, mas a mais comum, sem dúvida alguma, é a aura visual. O Wagner e a Jaqueline estão assistindo aqui também. A Rose Bonin está te mandando os parabéns. Obrigado, dizendo que a gratidão que eles têm por você e a admiração também está expressando. A Tia Nalva, de novo, está dizendo aqui, né, participando com a gente, dizendo que essa iniciativa das lives, elas são excelentes, porque isso ajuda a amenizar as dores. Obrigado. A Maria Ramires Borrasca, parabéns, doutor. Dona Maria é minha paciente há 20 e poucos anos já. Pois. Dona Maria está no protocolo de neuromodulação. Fantástico, adoro Dona Maria, família maravilhosa. Ela está dizendo Maria que Borrasca. você ajudou muito e ela está agradecendo. Eu que agradeço a confiança. O João Martins Ramos, ele está dizendo assim que acabou de chegar da caminhada, mas ele tinha que entrar aqui só para deixar registrada a próxima consulta, tá ali. Maravilha, termina João. dizendo com a palavra gratidão. João, um abraço. Inês Mussolem também, te parabenizando. Então, a Inês, minha paciente há bastante tempo também, muito querida. Mariana Orlato, Dalva dos Santos, lá de São Paulo, a Lídia Lopes de Irajá, Júlia Orlando, Lilian Salvalageu, Márcia Faile também está agradecendo a você. A Márcia, eu cuido da mãe dela há muitos e muitos anos já. Também há mais de 20 anos eu cuido da mãe dela. A Ana Cláudia tem uma pergunta aqui. Qual Ana Cláudia? A Ana Cláudia Piassi. Ana Cláudia, paciente antiga. Ela está dizendo assim, doutor, quando estou com muita dor, tomo Sumax, mas às vezes não resolve. Qual outro jeito, qual outro posso tomar, né? Qual outro medicamento? Então, precisa individualizar. O Sumax é um bom remédio para tirar da crise. O problema do Sumax é que ele tem um efeito muito curto. Então, hoje no mercado já tem alguns remédios que são a associação do Sumax, né, que é o sumatriptano, com algum anti-inflamatório, né, com o ibuprofeno, por exemplo. Eu falei que eu não vou falar de remédio aqui, mas eu conheço muito bem, eu sei bem o seu esquema de tratamento. Então, para você, especificamente para você, estou falando porque você é minha paciente, você pode fazer uma associação. Tomar o Sumax e junto você pode tomar uma nimesulida, por exemplo, ou um ibuprofeno, porque aí essa nimesulida ou esse ibuprofeno vão fazer um efeito prolongado e o Sumax ele faz uma ação mais de imediata, mas passa muito rápido. Então essa é uma associação interessante. Mas no seu caso em específico a gente pode ir falando no particular, porque é ruim a gente ficar falando de remédio para não estimular a automedicação, né? Deu 8 horas, mas dá para ficar mais 5 minutinhos, porque tem um monte de perguntas. Tem uma pergunta aqui, ó, a Cíntia Fleis, ela está dizendo assim, doutor, meu namorado quer saber, o Marcelo, né, qual a melhor conduta para um paciente assintomático que a TC apresenta um achado incidental de hemorragia intraparenquimatosa. Falei certo? Sim, a hemorragia intraparenquimatosa. Bom, tem que buscar a causa, mesmo que o paciente não tenha sintoma nenhum, porque uma hemorragia intraparenquimatosa é que o namorado da Cintia, não sei se eu estou errado, Cintia, mas acho que ele é médico, não é? Mas uma hemorragia intraparenquimatosa, ela está sempre relacionada a alguma patologia séria. Né? O mais comum é que se faça essa hemorragia por pico de pressão alta e rotura de vaso, com os aneurismas de Charcot e Bouchard, que ele deve conhecer. Mas também pode ser rotura de uma malformação arteriovenosa. Então, esse paciente ele precisa ser investigado de forma profunda. Não pode ficar só na tomografia, mesmo que não tenha nenhum tipo de sintoma. Esse paciente aí vai ser investigado de forma técnica, com uma ressonância, provavelmente uma angiorressonância, né? Se sobrar dúvida, uma arteriografia cerebral, mas tem que ser investigada a causa dessa hemorragia, certamente.
Você já falou alguma coisa sobre isso, né, nessa questão do vômito durante a enxaqueca, mas a Josiane, ela quer saber que, além do vômito, ela tem também muito refluxo. Josiane Cristina Ribeiro. Tá. Então, Josiane, o refluxo por si só é uma patologia diferente, né? O refluxo é a volta do seu conteúdo estomacal para o seu esôfago por conta de uma insuficiência do que a gente chama de cárdia, que é um esfíncter gastroesofágico. Ele tem uma fraqueza por algum momento ou por algum motivo e volta então o conteúdo do seu estômago para o seu esôfago e acaba queimando, dando uma queimação. Isso é outra patologia que não tem uma relação com a enxaqueca, né? Não tem relação com a náusea e o vômito da enxaqueca. Mas é claro que se você tiver ali uma dor, uma queimação, isso às vezes é um gatilho para desenvolver uma dor de cabeça primária, é um gatilho para fazer a sua enxaqueca doer, por exemplo. Olha, tem uma questão aqui da Lídia Martiniano. Sim, a Lídia. Ela está dizendo boa noite, doutor. Irmã do meu amigo Edmilson, que faleceu, muito querido, faleceu por pico hipertensivo, né? Ela está dizendo aqui, que sempre sente um repuxo na cabeça, como se alguma coisa, como se fosse uma linha grossa que passa por uma agulha fina. Ela dá uma dorzinha e vai passando em vários pontos da cabeça, que incomoda muito, que dói. É uma dor de cabeça atípica, né? A sua família, eu sempre dizia isso para o Edmilson, que é muito importante vocês cuidarem com a pressão, né? Porque vocês têm uma genética para hipertensão arterial severa e os picos de hipertensão são muito perigosos, né? Pode fazer hemorragia cerebral, pode fazer isquemia. Então, essa sua dor, eu não sei como é que está seu nível de pressão, né? Você mora em São Paulo, eu espero que você esteja acompanhando isso de forma bem rígida, bem correta, mas essa dor que você está descrevendo pode ser a dor empunhalada, a dor que a gente chama de dor empunhalada, que é uma variante da enxaqueca. Essa dor ela tem característica de ser em alguns locais, ela vem forte e ela já desaparece, vem forte e desaparece. O tratamento desse tipo de dor a gente só faz quando ele é muito frequente, muito intenso, aí a gente faz o tratamento preventivo. Mas no caso seu e da sua família, é muito importante ficar atento em relação à pressão arterial. Abraço. Aqui nós temos também outra pergunta da Tatiele Gonçalves. Ela quer saber sobre dor de cabeça em criança, uma criança de 8 anos em que os exames dá tudo normal. Tá, Tatiele, então vai ser a última pergunta porque a gente já está passando bastante do tempo. Tatiele, dor de cabeça em criança tem uma abordagem, tem que ser abordado de uma forma muito diferente da dor de cabeça no adulto, tá? A dor de cabeça em criança ela precisa ser investigada. Então ela pode ser uma dor primária, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma cefaleia tipo tensional. Em criança é muito comum dor de cabeça por alteração de refração visual. Então às vezes uma hipermetropia, um astigmatismo pode produzir dor de cabeça. Nas crianças sempre se investiga seios da face, porque às vezes tem sinusite crônica com dor de repetição. E o tratamento, se for uma dor de cabeça primária, se for lá uma enxaqueca, uma cefaleia tipo tensional, a gente tenta não usar remédio a princípio, não é? A gente tenta tratar com mudanças de hábitos de vida. E para as crianças, sempre a orientação melhor é dada por um neuropediatra. Mas os neuropediatras, de maneira geral, eles evitam dar remédio, eles só passam remédio em situações mais extremas, diferente da abordagem do adulto. Pessoal, meu amor, você quer falar alguma coisa? Não, tem a pergunta aqui da Margarete, mas eu acho que você pode responder depois, né? Margarete, lá de Belo Horizonte, mãe do Davi. Ah, legal. Que nós viajamos juntos, Sim, olha, Margarete, abraço, Margarete. Não, então vamos responder a pergunta dela. É a última pergunta aqui. Ela só quer saber se o cloridrato de amitriptilina
é indicado para dor de cabeça. Margarete. Ela manda um abraço para mim, eu estou mandando outro para ela. Maravilha. Margarete, é um dos principais remédios que a gente utiliza como preventivo tanto de enxaqueca quanto de cefaleia tipo tensional. É um remédio que eu particularmente ainda uso com frequência, só que tem outras opções, né? Como eu já disse, a gente precisa individualizar o tratamento. Mas o cloridrato de amitriptilina é um remédio que a gente usa com frequência para prevenção de dor de cabeça primária. É um remédio com perfil de segurança bom, né? E que a gente mantém no nosso arsenal. Abraço para você. Tem mais muitas pessoas mandando abraço, né? Para finalizar, dando os parabéns. Maravilha. Gente, então quero agradecer primeiro a minha esposa querida que me ajudou a organizar, tá? Foi um prazer enorme, fiquei feliz com a participação, olha, mais de 100 pessoas assistindo, ótimo, maravilha. E muitas perguntas inteligentes, né? E a gente vai fazer outra na segunda-feira próxima, tá? Nesse mesmo horário, das 7 às 8. E a gente vai pensar num tema. Eu acho que a gente falou bastante de dor de cabeça, talvez a gente tenha até esgotado o tema. Então a gente vai pensar num tema assim geral, legal, para todo mundo participar. E aí a gente vai se encontrar na próxima segunda. Um abraço para o meu amigo Luiz Carlos Alvani, cara muito querido. Carlos, marido da Márcia Alvani, paciente há muito tempo. Tenho um grande respeito e admiração por vocês. Então é isso, gente. Beijão para todo mundo. Muito obrigado pela participação e até segunda-feira. Até lá.